Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica estática, capítulo 9, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Determine por integração direta o momento de inércia da superfície sombreada em relação ao eixo X. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar o momento de inércia dessa região aqui que é triangular em relação ao eixo X. Então, a gente vai utilizar aí a definição que o diferencial aí do momento de inércia em relação ao eixo X para uma determinada superfície é igual à distância aí genérica de um diferencial de área até o eixo Y vezes o diferencial de área, tá? Então, temos aqui o momento de inércia causado por um pequeno diferencial de área da superfície. Quem é esse diferencial de área? Como eu quero em relação ao eixo X, eu vou pegar aqui na minha superfície um retângulo paralelo ao eixo X. Então, eu vou vir aqui e vou representar o meu diferencial de área, que vai ser dado aí por um retângulo, tá? Onde eu tenho que a distância até chegar no eixo aí X é uma distância Y, e tenho que a distância aqui da base do retângulo vai ser uma medida X, tá? E esse pedacinho de altura do retângulo é um diferencial dy, tá? Então, a gente tem aí que dx é igual a y quadrado. Vamos ter aí o diferencial de área, tá? Que vai estar aqui, diferencial de área é igual à medida aí de base x e a altura dy. Então, a gente tem aí x, aí dy, ou seja, para fazer a integração direta, uma integral simples, a gente tem que aí a variável a ser integrada é y, e a gente tem um x aqui. Então, a gente precisa de uma relação, tá? A gente vai aí, ou a gente pega e determina diretamente essa equação dessa reta aqui, né, que é a relação de x com y, ou a gente pode fazer, para achar essa equação, a relação de triângulos, ó. A gente pega esse triângulo menor e o triângulo maior. Pela semelhança de triângulo, a gente pode escrever aqui a medida x, que é o que a gente quer isolar, está para a medida y, que é a altura. Assim como, pegando o triângulo maior, a medida b, que é a horizontal, está para a medida aí da vertical, que é a altura h. Então, a gente pode isolar o x, e aí a gente tem b sobre h vezes y, tá? É a equação dessa reta que passa aqui pela origem, né? Coeficiente linear igual a zero. A inclinação dessa reta é b sobre h. A gente pode escrever que o diferencial aí do momento de inércia em relação a x vai ser dado por y quadrado vezes o x, que é b sobre h, vezes y vezes dy, ou seja, temos aí que dx é igual a b sobre h, que é constante, vezes y quadrado vezes y, aqui fica y ao cubo dy. Como eu quero achar o momento de inércia total, tá? A gente aplica a condição de integral dos dois lados. Então, integra de um lado, integra do outro. A integral total aí, né, em toda a superfície de todos os pedacinhos, se a gente pegasse aí vários pedaços retângulos, ou seja, a soma de todos os diferenciais de área, vai dar o momento de inércia total da superfície. Isso vai ser igual, fazendo a integral desse lado, a gente precisa dos limites de integração,
que é em relação a y. O y começa em 0 e termina aqui nessa medida, que é a altura h. Então, de 0 até h. Então, aqui b sobre h é constante, sai da integral, fica a integral de y ao cubo, que dá y à quarta sobre 4, variando de 0 até h, ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ficar b sobre h, substituindo os limites de integração, substitui só o superior, porque substitui o inferior zero, então fica h elevado à quarta, dividido por 4, aí podemos simplificar esse h com elevado à quarta, então temos aí que o momento de inércia aí dessa superfície em relação ao eixo x é b, que é a base, medida da base, ali vezes a altura h aí, ao cubo, dividido por 4. Esse é o momento de inércia dessa superfície em relação ao eixo x. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!